Você já parou para pensar no que acontece quando o brilho dos palcos se apaga, e atrás da cortina de aplausos sobra apenas a herança de uma vida inteira de fama e fortuna? Pois é, essa é a história de um cantor sertanejo que encantou multidões, mas que, ao partir, deixou não só um legado musical, como também uma guerra entre os próprios filhos. Ele nasceu no coração do interior de Goiás, em uma pequena cidade onde a poeira vermelha das estradas se misturava ao cheiro de café fresco que saía das cozinhas nas manhãs de domingo. O menino chamava-se Antônio Ribeiro, mas o Brasil inteiro o conheceria anos depois como Tonico Valente, um dos maiores nomes da música sertaneja de sua geração. Tonico era filho de agricultores humildes. O pai, seu Benedito, trabalhava a enxada do amanhecer ao anoitecer. A mãe, Dona Maria, cuidava dos 6 filhos com a firmeza de quem sabia que disciplina era tão importante quanto amor. Desde cedo, Tonico mostrava um talento especial, cantava para os bois no curral, afinava a voz enquanto ajudava a mãe a lavar roupas no riacho e improvisava versos rimados nas festas da roça. Aos 12 anos, ganhou seu primeiro violão, um instrumento usado, com cordas gastas, presenteado por um vizinho que reconheceu no garoto um brilho diferente. Foi com aquele violão que Tonico começou a sonhar. Mas sonhar, para quem nasce no sertão, é também lutar contra as dificuldades. Ele enfrentava olhares desconfiados, comentários maldosos de vizinhos que diziam: esse menino devia era trabalhar na roça em vez de ficar perdendo tempo com música. Mas Tonico não desistiu. Aos 18 anos, com uma mala pequena e o violão nas costas, embarcou em um ônibus rumo a Goiânia, capital onde a música sertaneja ecoava mais forte. Foi lá que ele conheceu Pedro Nogueira, um rapaz de sorriso fácil e voz grave, que se tornaria não só parceiro de palco, mas irmão de alma. Juntos formaram a dupla Tonico e Pedro. O começo foi árduo, em bares pequenos, cachês em garrafas de cerveja, noites frias dormindo em pensões baratas. Mas, aos poucos, o talento deles começou a chamar a atenção. As letras falavam da vida simples, do amor sofrido, da saudade que corta o peito. Era música que parecia vir do coração do povo. Até que, em 1985, lançaram o disco Estrada de Terra, que vendeu milhares de cópias e os levou direto para os programas de rádio e televisão. O sucesso foi avassalador. De repente, aquele menino pobre do interior estava rodando o Brasil em ônibus luxuosos, cantando para multidões que choravam e gritavam seu nome. Tonico construiu uma carreira sólida, marcada por prêmios, discos de ouro e turnês internacionais. Mas, junto com a fama, veio a riqueza. Casas, fazendas, gado, carros importados e contratos milionários. O menino que um dia não tinha sequer um par de botas novo agora tinha uma fortuna que parecia não ter fim. Mas se por fora a vida parecia um sonho, por dentro havia rachaduras. Tonico teve 3 relacionamentos marcantes ao longo da vida, e de cada um deles nasceram filhos que carregavam não só o sobrenome, mas também expectativas e ressentimentos. Com a primeira esposa, Helena, teve André, o primogênito, responsável, sério, mas sempre cobrado a ser o reflexo do pai. Com a segunda, Luísa, nasceu Carolina, jovem de temperamento forte, que nunca aceitou ficar à sombra da fama do pai. E do último relacionamento, com uma modelo chamada Viviane, veio Mateus, o caçula, criado em meio ao luxo, mas sem a disciplina que moldou o início da vida de Tonico. Tonico amava os filhos, mas a vida na estrada e os compromissos da carreira o afastaram de muitos momentos importantes. Quando finalmente decidiu diminuir o ritmo e curtir a família, percebeu que as mágoas já estavam plantadas, silenciosas, esperando apenas a oportunidade certa para crescer. Essa oportunidade veio no dia em que o destino decidiu apagar as luzes da vida de Tonico Valente. Aos 67 anos, vítima de complicações cardíacas, ele partiu deixando não apenas um vazio no mundo da música, mas também uma herança estimada em mais de 200 milhões de reais. E foi aí que começou a verdadeira novela. Porque, como dizem por aí, quando o dinheiro fala, até irmãos se tornam inimigos. O dia do enterro de Tonico Valente foi uma mistura de lágrimas, câmeras e aplausos.
O Brasil inteiro chorava, mas dentro da família o clima já começava a mudar. A notícia da morte de Tunico correu como um rastilho de pólvora. Nos jornais, manchetes falavam do rei do sertanejo o que partia. Na televisão, tributos emocionados exibiam seus maiores sucessos. Nos rádios, suas músicas voltaram a tocar como se o tempo tivesse parado nos anos 90. Fãs se reuniam em frente ao hospital, depois no velório, cantando em coro os versos que marcaram gerações. O velório aconteceu em Goiânia, num ginásio lotado. Políticos, empresários, artistas e milhares de fãs compareceram para se despedir. Mas foi no meio daquela multidão que os olhares começaram a se cruzar de maneira desconfiada. Os 3 filhos de Tunico, pela primeira vez em muitos anos, estavam lado a lado. André, o mais velho, de terno escuro, semblante fechado. Carolina, de vestido preto simples, sem maquiagem, mas com os olhos brilhando de raiva contida. E Mateus, o caçula, com um relógio de grife no pulso e óculos escuros, tentando esconder não só as lágrimas, mas também o desconforto de estar diante da imprensa. Naquela noite, ainda no velório, um jornalista cochichou para outro. Vai dar confusão essa herança, pode escrever. E ele tinha razão. Quando o corpo de Tunico foi levado para o cemitério, seguido por uma multidão que parecia não ter fim, os filhos já não se falavam. O que deveria ser um momento de união virou um palco silencioso de ressentimentos antigos. Alguns dias depois, a família foi chamada ao escritório de advocacia que cuidava dos bens de Tunico. A sala era ampla, com móveis de madeira escura, estantes cheias de livros e uma mesa imponente no centro. Sobre ela, o testamento aguardava para ser lido. O advogado, Dr. Sérgio, homem de cabelos grisalhos e postura firme, começou. Senhores, antes de mais nada, quero dizer que seu pai os amava profundamente. A prova disso está aqui, neste documento que ele deixou registrado em cartório. Vou proceder com a leitura. André cruzou os braços, olhando fixamente para a mesa. Carolina ajeitou-se na cadeira, ansiosa. Mateus, por sua vez, mexia no celular, como se tudo aquilo fosse apenas uma formalidade. O advogado prosseguiu. O patrimônio do Sr. Antônio Ribeiro, conhecido como Tunico Valente, inclui 3 fazendas em Goiás, 2 casas de alto padrão em Goiânia, um apartamento em São Paulo, uma cobertura no Rio de Janeiro, além de carros, gado de raça, direitos autorais e investimentos em diversas empresas. O valor estimado ultrapassa 200 milhões de reais. Carolina mordeu o lábio inferior. Mateus tirou os óculos e ergueu as sobrancelhas. André apenas respirou fundo, já esperando o pior. No entanto, continuou o advogado, o testamento não divide a herança em partes iguais. Seu pai tomou decisões que acredito que possam surpreendê-los. O silêncio foi imediato. O som do relógio de parede parecia ecoar ainda mais forte. O Sr. Tunico determinou que 70% da fortuna fosse destinada a Mateus, o filho caçula. Os outros 30% deveriam ser divididos entre André e Carolina. Além disso, estabeleceu uma cláusula de Mateus só terá acesso integral ao valor quando completar 35 anos. Até lá, a fortuna será administrada por um conselho formado por 2 advogados e um contador de confiança. André se levantou imediatamente, batendo a mão na mesa. Isso é um absurdo! Exclamou. Eu estive ao lado do meu pai durante toda a vida dele. Fui eu quem cuidou da saúde dele, fui eu quem assumi parte dos negócios quando ele já não tinha forças. Como é possível ele deixar quase tudo para o Mateus, que nunca se importou com nada além de gastar? Carolina, com voz trêmula, completou. Isso só mostra que o papai não me enxergava. Eu sempre fui invisível para ele. Primeiro, para a carreira. Depois, para os filhos que vinham depois de mim. Mateus, em silêncio até então, tirou os óculos e encarou os 2. Vocês só estão com raiva porque ele confiava mais em mim do que em vocês. Talvez porque eu seja o único que não quis transformar o nome dele em um fardo.
André quase partiu para cima do irmão, mas foi contido pelo advogado. Carolina, por sua vez, saiu da sala batendo a porta, com lágrimas escorrendo pelo rosto. A partir daquele dia, o que já era desconfiança se transformou em guerra declarada. André contratou advogados para contestar o testamento. Alegava que o pai não estava em plenas condições de decidir sobre a herança nos últimos anos de vida. Carolina, mesmo sem muitos recursos, se uniu ao irmão nessa luta, não apenas pelo dinheiro, mas pelo desejo de reconhecimento. Mateus, por outro lado, se manteve firme. Passou a dar entrevistas dizendo que respeitaria a vontade do pai e que não cederia à pressão dos irmãos. Isso apenas inflamou ainda mais a disputa. A imprensa não perdeu tempo. Manchetes estampavam jornais. Filhos de Tunico Valente brigam por fortuna milionária. Herdeiros do sertanejo travam batalha judicial. Do palco para o tribunal, a guerra pela herança de Tunico. E assim, uma história que poderia ser lembrada apenas como legado artístico virou espetáculo de fofocas e intrigas. Fãs, que antes cantavam juntos em shows, agora se dividiam em opiniões nas redes sociais, uns defendiam André e Carolina, outros apoiavam Mateus. Mas o que ninguém sabia era que, por trás daquela herança, havia segredos guardados por Tunico que poderiam mudar tudo. A herança não era apenas dinheiro, propriedades e direitos autorais. Havia algo escondido, algo que Tunico nunca teve coragem de revelar em vida, mas que deixou registrado em documentos que poucos conheciam. Depois da explosiva leitura do testamento, Dr. Sérgio procurou André em particular. "Preciso falar com você em sigilo", disse o advogado. André, ainda fervendo de raiva, aceitou a conversa. Sentaram-se numa sala menor, ao lado do escritório principal. Seu pai deixou cartas pessoais anexadas ao testamento. Sérgio abriu uma pasta e mostrou envelopes lacrados. Cada filho tem uma. Mas ele determinou que só fossem entregues em momentos específicos, quando achássemos que a disputa poderia fugir do controle. André pegou o envelope com suas iniciais. O coração acelerou. Abriu devagar, como se temesse o que estava prestes a ler. A caligrafia era inconfundível, era a letra firme de Tunico. "Meu filho André. Sei que carrego uma dívida com você. Sempre exigi demais, sempre cobrei mais do que ofereci. Você foi meu braço direito, mas também a pessoa de quem mais me afastei. Se deixei a maior parte da herança para Mateus, não foi porque eu não confiasse em você. Foi porque sabia que você sempre encontraria um jeito de se virar. Você tem disciplina, tem caráter. Já o Mateus precisava de um norte. Essa decisão não é uma medida de amor, mas de necessidade. Sei que você vai me odiar por isso. Mas peço, um dia, que entenda." As palavras queimaram como fogo. André amarrotou a carta, sentindo-se traído. Necessidade, repetia em sua mente. Para ele, aquilo era apenas mais uma forma de ser colocado em segundo plano. Carolina, por sua vez, recebeu sua carta dias depois. Abriu-a em sua casa, sozinha, com lágrimas já escorrendo antes mesmo de começar a leitura. "Minha filha Carolina. Você sempre me cobrou amor e presença. E eu falhei. Enquanto eu cantava para multidões, você só queria que eu fosse seu público. Me perdoe. Eu não deixei a herança para você porque sei que seu valor não está no dinheiro. Você é forte, é independente, é livre. Talvez eu nunca tenha dito, mas admiro isso em você. Só que, se um dia sentir que foi esquecida, lembre-se, seu maior patrimônio é a força que carrega dentro de si." Carolina chorou como não chorava desde a adolescência. Amava o pai, mas odiava a sensação de nunca ter sido prioridade. Mateus também recebeu sua carta. Leu-a em silêncio, num apartamento de luxo em Goiânia. E, ao contrário dos irmãos, sorriu. "Meu filho Mateus. De todos, você é quem mais me preocupa.
Te dei de tudo, e ainda assim sinto que não te preparei para o peso do mundo. Por isso, deixo para você a maior parte da herança, mas não como prêmio. É como responsabilidade. Use essa fortuna para amadurecer, para aprender a carregar o peso do nosso nome. Se não fizer isso, tudo vai se perder. Confio em você. Não me decepcione. Mateus fechou a carta e pensou em confiança. É disso que eles têm inveja. A guerra entre os irmãos se transformou em espetáculo. Programas de TV sensacionalistas exploravam cada detalhe. Carolina acusa o pai de abandono. André contesta a sanidade mental de Tunico nos últimos anos. Mateus rebate críticas e diz que irmãos são ingratos. Cada aparição pública era um combustível para as redes sociais. Fãs discutiam como se fosse novela das 9. Uns diziam que André merecia mais por ter cuidado do pai. Outros defendiam Carolina, lembrando que mulheres quase sempre eram deixadas de lado nas heranças. E havia os que apoiavam Mateus, argumentando que era preciso respeitar a vontade de Tunico. O país inteiro parecia acompanhar cada passo da briga. Mas ninguém imaginava que o pior ainda estava por vir. Meses depois, aconteceu a primeira audiência judicial. Os 3 irmãos foram obrigados a comparecer. O juiz, já cansado de casos assim, foi direto ao ponto. Aqui não se discute amor ou mágoa. Aqui se discute testamento. E este foi registrado de forma legal. Cabe a vocês provar se houve manipulação ou incapacidade do falecido. André apresentou laudos médicos, tentando argumentar que o pai não estava em plena saúde mental nos últimos anos. Carolina trouxe testemunhas que falavam da ausência paterna e da desigualdade de tratamento. Mateus, por sua vez, levou advogados renomados, dispostos a derrubar cada acusação. A audiência terminou sem acordo. O caso seguiria para uma longa batalha judicial. Mas, naquela noite, algo aconteceu que mudaria o rumo de tudo. De volta à fazenda principal de Tunico, um antigo funcionário, Zé Cláudio, capataz de confiança da família, chamou André de lado. Doutor, preciso lhe mostrar uma coisa que o patrão deixou comigo. André, desconfiado, o seguiu até o celeiro. Lá, atrás de fardos de feno, havia um cofre antigo, empoeirado. Seu Tunico me entregou a chave pouco antes de morrer. Disse, Zé, um dia meus filhos vão precisar entender quem eu realmente fui. Nunca abri. Achei que devia ser você o primeiro. André, com mãos trêmulas, abriu o cofre. Dentro havia pilhas de cadernos, fotografias antigas e pastas com documentos. Ao folhear, percebeu que não eram apenas memórias pessoais. Eram registros de negócios paralelos. Contratos não declarados, investimentos misteriosos, e até um acordo com um grande empresário do ramo musical que parecia esconder lavagem de dinheiro. Entre os papéis, havia um documento com a assinatura de Tunico e uma cláusula que dizia: caso de minha morte, parte dos direitos autorais de minhas músicas não poderá ser transferida a herdeiros até que certas dívidas sejam quitadas. André sentiu o mundo desabar. O pai não era apenas o ídolo imaculado que todos viam. Havia segredos, segredos que poderiam comprometer toda a herança. Zé Cláudio, preocupado, perguntou: o senhor vai contar para os seus irmãos? André fechou o cofre e respondeu: ainda não. Primeiro, preciso entender até onde vai essa história. Enquanto André investigava os papéis, Carolina se aproximava cada vez mais da imprensa. Ela passou a dar entrevistas emocionadas, dizendo que queria apenas ser reconhecida, não humilhada pela divisão injusta da herança. Tornou-se quase uma celebridade por si só, convidada para programas de TV e podcasts. Mateus, irritado com a exposição da irmã, a acusava publicamente de querer fama às custas do nome do pai. Meu pai me deixou a herança porque sabia que eu tinha condições de cuidar do legado. Se a Carolina quer aparecer, que grave um disco, que faça algo da vida. Disse em uma entrevista.
A guerra de palavras se transformava em ódio real. E, nos bastidores, advogados falavam em medidas cada vez mais agressivas. Foi nesse cenário de caos que uma nova peça entrou em jogo. Uma mulher misteriosa apareceu no escritório de Dr. Sérgio, trazendo uma criança consigo. "Preciso falar sobre Tunico Valente", disse ela, com firmeza. E, pela primeira vez, surgiu a possibilidade de que havia um quarto herdeiro oculto. Quem bate à porta de um testamento com uma criança pela mão não traz apenas um pedido, traz uma bomba relógio. E quando essa bomba estoura, não explode só dinheiro. Explode histórias, versões, segredos e, principalmente, verdades que ninguém queria encarar. A mulher chamava-se Érica Nunes. Tinha 30 e poucos anos, cabelo preso num coque apressado e um olhar que alternava entre o receio e uma coragem teimosa, dessas que a vida ensina a quem não teve caminhos fáceis. A criança que ela segurava pela mão era um menino de 8 anos, moreno, magro, de olhos muito vivos. Chamava-se Miguel. No escritório de madeira escura do Dr. Sérgio, o ar pareceu ficar mais denso quando ela entrou. O advogado ergueu os olhos dos papéis e mediu aquela presença com a experiência de que anos de sucessões e disputas conferem. Já vira de tudo, só achava que tinha visto. "Em que posso ajudar?" perguntou, com a formalidade que o momento pedia. Érica respirou fundo. "Eu venho em nome do meu filho." Ela hesitou, consciente de que a próxima palavra reescreveria o mapa afetivo de uma família inteira, filho do Sr. Antônio Ribeiro. Filho do Tunico. O advogado sustentou o silêncio que se segue às palavras que não se podem tomar de volta. O menino, meio escondido atrás da perna da mãe, observava ora a mesa, ora as paredes forradas de livros, ora o crucifixo discreto ao lado do diploma. "A senhora tem provas?" indagou Sérgio, sem rodeios. "Tenho", respondeu Érica, tirando de uma pasta surrada um maço de documentos, fotos antigas, mensagens impressas, comprovantes de depósitos, e uma certidão de nascimento em que o espaço opaio estava em branco. Sérgio folheou com calma, treinado para buscar incoerências. Viu, em fotos de celular, Tunico e Érica num camarim modesto de festival do interior, ambos sorrindo com aquele ar cansado dos que terminam um show tarde demais. Viu mensagens curtas, carinhosas, repletas de cuidado: "Já jantou? Não esquece do remédio da pressão da sua mãe, o Miguel tá bem?" Viu comprovantes de transferências mensais, sempre no mesmo dia, de uma conta que ele reconheceu como pertencente a uma empresa controlada pelo cantor. "Por que agora?" perguntou, levantando os olhos. "Porque ele se foi, doutor. E porque meu filho tem direito de saber quem é. E mais que isso, de ser reconhecido por quem é. Não vim por dinheiro. Vim por dignidade", disse Érica, sem elevar a voz. Sérgio anuiu com a cabeça, mas no íntimo desenhou o roteiro das próximas semanas, os jornais, câmeras, hashtags, advogados. Se aquilo fosse verdade, se tudo indicava que era, os 200 milhões deixariam de ser a única cifra em disputa. Agora a moeda era outra: legitimidade. "Vamos fazer isso do jeito certo", disse ele. "Eu preciso notificar os demais herdeiros e propor um exame de DNA. Se a senhora aceitar, encaminharemos por via judicial para preservar a integridade de todos." Érica assentiu. "Só peço respeito. Não quero que façam dessa história um circo." Sérgio suspirou. "Vou tentar. Mas a senhora sabe como o mundo é com nomes famosos." A notícia, inevitavelmente, vazou. Não se sabe se foi um estagiário do fórum, um funcionário de cartório, um vizinho que viu a van da imprensa estacionar na rua errada, ou apenas a teia invisível das fofocas que se costuram sozinhas. O fato é que, numa manhã de terça-feira, a internet acordou com manchetes em caixa alta. "Surge filho oculto de Tunico Valente, e menino de 8 anos pode mudar partilha. Herança de 200 milhões tem novo capítulo, e quem é a mãe da criança?" Foi como despejar gasolina num incêndio que já ardia.
André recebeu a notícia com um misto de incredulidade e algo que ele mesmo custou a nomear alívio. Se houvesse um quarto herdeiro, a narrativa do o preferido poderia finalmente rachar. Carolina sentiu a raiva antiga ferver outra vez, não do menino, jamais da criança, mas do pai que, de novo, dera ao mundo uma sombra em vez de um abraço. Mateus, por sua vez, explodiu. Isso é golpe barato. Gritou ao telefone para o advogado, andando de um lado a outro na sala com vista para o Parque Vaca Brava. Vão tentar arrancar da minha parte. Já não basta tudo o que estão fazendo? Do outro lado da linha, o advogado de Mateus, um criminalista feito a holofotes, orientou. Calm down. Ninguém arranca nada antes de provarem alguma coisa. Até lá, silêncio. Não dê declarações. Mas Mateus já estava no Twitter, digitando rápido demais, aparece cada oportunista quando alguém da sua família morre. Lamentável. O post durou 15 minutos antes de ser apagado, tempo suficiente para multiplicar comentários e virar pauta de programa vespertino. E, com isso, a primeira imagem gravada de Miguel na porta do fórum, pequeno, segurando a mão da mãe, confuso com os flashes, escorreu o Brasil com a legenda infeliz, o suposto filho do rei do sertanejo. Enquanto o mundo opinava, André voltava à fazenda principal com a cabeça martelando o cofre que Zé Cláudio lhe mostrará. Algo ali, se ele já sentia, se não dizia respeito só a contratos nebulosos, e dizia respeito a pessoas. Passou horas folheando cadernos de capa simples, onde Tonico anotava pensamentos de estrada, letras que nunca viraram música e gastos de turnê. Numa folha, o título, 11 noites e um segredo. Embaixo, versos rabiscados, e no camarim de barro e rima, num raio de luz de flash cansado, plantei sem saber a semente de mim no ventre de um destino apressado. André encostou as costas na parede. Não era uma confissão, mas soava como. Continuou a busca e achou uma pasta com o nome O Campina Verde, de 2016. Dentro, um recibo de hospedagem de hotel simples, uma anotação com o telefone de Oé Nunes, e, no verso, a pergunta que doeu, como se é pai sem quebrar a casa. E então, um envelope menor, amarelado. Dentro, uma fotografia em papel, o Tonico, boné na cabeça, sentado num banco de praça segurando um bebê no colo, bochechudo, de olhos atentos, Miguel, com certeza. O coração de André vacilou. O pai esteve ali. Viu, segurou, sorriu. E, ainda assim, escolheu o silêncio. Zé chamou, com a voz mais baixa que a poeira do chão. Você sabia? O capataz tirou o chapéu, ajeitou o respeito no gesto. Sabia que o patrão ia a Campina de vez em quando, mas nunca me contou nada. Só dizia que Olá tinha uma história que só Deus e ele entendiam. André fechou o envelope e a porta do cofre. Não sentiu raiva. Sentiu cansaço. E uma intuição que o incomodou, daquela criança não tinha culpa. E, talvez, só talvez, fosse a chance de quebrar um ciclo. O exame de DNA foi agendado numa clínica discreta. O juiz determinará sigilo, mas sigilo e celebridade andam em faixas diferentes da mesma estrada. Mesmo com todos os cuidados, 2 fotógrafos apareceram do nada, como se brotassem da calçada. Carolina chegou primeiro, casaco claro, óculos escuros, acompanhada de uma amiga jornalista que, por uma vez, preferiu guardar o bloco e oferecer um abraço. André veio em seguida, postura reta, silêncio. Mateus não apareceu, sua equipe enviou um pedido de adiamento, alegando viagem a trabalho, o juiz negou. No fim da tarde, sob pressão de multa, ele entrou pelos fundos, escoltado, rosto duro de pedra polida. Quando Eric e Miguel chegaram, foi Carolina quem deu um passo instintivo à frente, como se quisesse proteger alguém de alguém. Não sabia quem de quem. Viu a mulher com a cabeça erguida e o menino que examinava o ambiente com curiosidade contida. Oi, Miguel, disse, num tom que ela mesma não reconhecia. Eu sou a Carolina. Oi, respondeu ele, apertando mais os dedos na mão da mãe.
Vai ser rapidinho, tá? Depois você pode. Ela procurou algo que uma criança gostaria, comer um picolé. O menino arriscou um micro sorriso. De uva. De uvas, prometeu Carolina, sem saber onde encontrar picolé de uva naquela vizinhança, mas disposta a cruzar a cidade se fosse preciso. André manteve distância respeitosa, mas o olhar dizia que avaliava tudo, o gesto da mão de Érica afagando o cabelo do filho, a forma como o menino encostava o queixo na gola da camiseta, os tênis que já pediam substituição. Mateus fitou a cena com frieza treinada e depois virou o rosto, como se qualquer humanidade fosse uma ameaça à sua estratégia. O procedimento foi simples. Esticaram o braço para o sangue, o cotonete encostou na bochecha. Quase nada e, ao mesmo tempo, tudo. O técnico coletou, lacrou, etiquetou. O juiz determinará que o laudo seguiria direto para o seu gabinete. Ninguém ali saberia do resultado antes da hora. Ao sair, Carolina cumpriu a promessa e atravessou 3 quadras até uma sorveteria antiga, onde ainda havia picolé embrulhado em papel. Comprou 2 de uva, um para Miguel, outro para si, e um de limão para a mãe do menino, que agradeceu com um obrigado ao baixo, como se a palavra, finalmente, pudesse descansar nos lábios. O seu pai cantava para mim quando eu era pequena, disse Carolina, sentando no meio-fio, improvisando uma paz. Eu dormia no ônibus da turnê, com barulho e tudo. Eu conheço as músicas dele, disse Miguel. A mãe põe para tocar na hora de lavar a louça. Qual você mais gosta? Aquela que fala: ou não me deixe na estrada sozinho, que o chão tem farpas de noite. Carolina assentiu. Aquela canção era dela também. Farpas de noite. Ela conhecia cada palavra. Em outra ponta da cidade, Mateus fechava contratos com marcas, desenhava uma linha de produtos em homenagem ao pai, negociava um documentário. Misturava luto com pauta de marketing sem pedir licença à culpa. Um assessor lhe perguntou: e se o menino for mesmo seu irmão? Então a gente vê o que fazer, respondeu, como se gerir vidas fosse apenas a continuação de gerenciar cifras. Mas a vida, naquela noite, decidiu não esperar o laudo. Tocou a campainha do apartamento de Mateus no silêncio do corredor e trouxe um envelope pardo por baixo da porta. Sem remetente. Apenas um recado manuscrito: se quer proteger a imagem do seu pai, pare de cavar. Há coisas que não precisam ver a luz. Um amigo antigo. Mateus rasgou o lacre. Dentro, cópias de contratos não contabilizados, e-mails com um produtor famoso, tabelas de pagamentos que zigue-zagueavam por empresas de fachada. E, no final, uma planilha com o título Acerto Campina Verde. No rodapé, uma cifra que faria corar qualquer contador honesto. Mas que, murmurou, engolindo seco. O telefone tocou. Era o seu advogado. Recebi algo parecido anônimo. Precisamos conversar hoje. Joga fora, cortou Mateus. Não vou entrar em paranoia por causa de papel apócrifo. Mateus, se isso for verdadeiro, os direitos autorais podem estar penhorados em ação que a gente nem conhece. Isso pode atingir a sua parte. O silêncio do outro lado foi o único reconhecimento de que, agora, o medo tinha uma cifra. No dia seguinte, Dr. Sérgio convocou uma reunião emergencial. Não no escritório, já cercado por repórteres, mas numa pequena sala de uma universidade onde lecionava processo sucessório. O lugar era neutro, frio, sem memória. Recebemos documentos graves, começou. Não confirmados, mas verossímeis. Indicam que parte dos direitos autorais do Sr. Tunico foi usada como garantia em negócios paralelos com um empresário do ramo musical. E mais, em que há uma cláusula que impede a transferência desses direitos a qualquer herdeiro antes de quitação. O que isso significa, na prática? Perguntou André, exausto. Que a fortuna não é o que parece. Que uma fatia importante pode não estar disponível. E que, se confirmada a autenticidade, teremos de renegociar com quem quer que seja o credor.
Quer dizer que todo mundo brigou por um bolo que talvez nem exista? Ironizou Carolina, sem graça nenhuma. O bolo existe, disse Sérgio. Só pode estar comendo gente que não foi convidada. E o menino? Perguntou André, a pergunta que, de certa forma, o surpreendeu fazendo. O que acontece com ele? Se o DNA confirmar, ele terá os mesmos direitos de filho. Mas herdar não é só receber dinheiro. Às vezes é receber encrencas, respondeu o advogado, sem rodeios. Mateus ameaçou levantar. Eu não vou aceitar que avacalhem o nome do meu pai por causa de um punhado de papel sem assinatura. Sérgio inspirou fundo. O nome do seu pai não precisa de proteção de marketing, Mateus. Precisa de verdade. A mesma verdade que faltou a vocês por muito tempo. E você? Devolveu Mateus. Onde estava a sua verdade quando registrou um testamento que sabidamente ia implodir a nossa família? Onde sempre estou, respondeu o advogado, cansado. Na lei. Quando a primeira audiência chegou, os 3 irmãos estavam prontos para se devorar como lobos famintos. Mas ninguém esperava a bomba que viria à tona naquele tribunal. A sala de audiência estava lotada. Jornalistas disputavam espaço para conseguir a melhor imagem. Câmeras ligadas, flashes piscando. O juiz, acostumado a casos de herança milionária, respirava fundo diante do peso da situação. O Brasil inteiro acompanhava. Era mais do que um julgamento, era um espetáculo. De um lado, André e Carolina, unidos por conveniência, lado a lado com seus advogados. Do outro, Mateus, o caçula, com uma equipe de defensores e um ar confiante, quase desafiador. O juiz bateu o martelo, pedindo silêncio. Estamos aqui para deliberar sobre a validade do testamento deixado por Antônio Ribeiro, conhecido artisticamente como Tunico Valente. O advogado de André levantou-se primeiro. Meritíssimo, queremos provar que o Sr. Antônio não estava em plena saúde mental quando redigiu esse documento. Nos últimos meses de vida, ele enfrentava sérios problemas de memória e era facilmente influenciável. Mateus riu baixo, provocando. O que vocês querem dizer é que papai não sabia o que fazia? Carolina, irritada, retrucou. Não banque o inocente, Mateus. Você sempre foi o queridinho dele. O juiz interrompeu. Ordem na corte. Continuem com os argumentos. E foi nesse momento que o advogado de Mateus apresentou a primeira surpresa. Um envelope lacrado. Meritíssimo, aqui está um vídeo gravado pelo próprio Tunico semanas antes de morrer. As câmeras se voltaram para a tela. A imagem mostrou Tunico, já debilitado, sentado em sua varanda na fazenda, olhando para o horizonte. Sua voz estava fraca, mas firme. Sei que quando eu partir, meus filhos vão brigar. Quero deixar registrado que foi minha escolha, consciente, que a maior parte do que construí vá para o Mateus. Não porque ame menos André ou Carolina, mas porque acredito que ele ainda pode mudar de vida. Espero que esse patrimônio não seja motivo de ódio, mas de união. Se vocês brigarem, estarão destruindo tudo que lutei para deixar. A sala ficou em silêncio. André cerrou os punhos, Carolina enxugou uma lágrima que insistia em cair. Mateus sorriu satisfeito. Como podem ver, disse o advogado, o testamento foi legítimo e consciente. Mas o juiz, experiente, sabia que aquilo não encerraria a questão. E estava certo. O fantasma do passado. Na saída do tribunal, uma mulher misteriosa apareceu em meio à multidão. Morena, de meia idade, usava óculos escuros e um vestido discreto. Aproximou-se de Carolina e sussurrou. Seu pai tinha segredos que vocês não conhecem. Procurem pelo cofre na fazenda de Itumbiara. Carolina virou-se assustada. Quem é você? Mas a mulher desapareceu na confusão de jornalistas. Naquela noite, Carolina não conseguiu dormir.
Pegou o carro e dirigiu até a fazenda indicada. Lá, encontrou André, que havia recebido a mesma dica, mas de forma anônima, por mensagem de celular. Coincidência demais para ser ignorada. Eles vasculharam o antigo escritório de Tunico, reviraram gavetas, abriram armários. Até que, atrás de uma estante de livros, encontraram um cofre embutido na parede. Com a ajuda de um chaveiro contratado às pressas, conseguiram abrir. Dentro, havia uma pilha de documentos, fotografias antigas e uma carta amarelada. A carta estava endereçada aos meus filhos. Carolina leu em voz alta. Se vocês estão lendo isso, é porque já não estou mais aqui. Preciso contar algo que escondi a vida inteira. Antes da fama, tive um relacionamento em segredo. Dessa união, nasceu uma filha. Ela cresceu longe, sem saber da minha verdadeira identidade. Nunca tive coragem de assumi-la. Se um dia essa verdade vier à tona, espero que vocês entendam que não foi por falta de amor, mas por covardia. O nome dela é Ana Clara. André e Carolina se entreolharam, chocados. Mais uma herdeira? Murmurou André. Carolina completou, quase sem voz. Isso muda tudo. A nova jogadora. Na manhã seguinte, a imprensa já sabia. O segredo de Tunico tinha vazado. Manchetes explodiram em todos os canais. Tunico Valente teria filha fora do casamento. Herdeira secreta pode mudar divisão da fortuna. Mateus foi pego de surpresa. Isso é armação. Gritou diante das câmeras. Nunca existiu essa filha. Mas enquanto ele tentava negar, a tal Ana Clara surgia diante das lentes. Uma jovem de 27 anos, estudante de música, com um violão nas costas e uma semelhança impressionante com Tunico nos traços do rosto. Eu não quero briga, disse ela em entrevista. Só quero conhecer a verdade sobre quem eu sou. A opinião pública virou de cabeça para baixo. Fãs começaram a defendê-la, dizendo que era a filha legítima do coração de Tunico. Outros a acusavam de oportunista. Nos bastidores, os advogados já se movimentavam. Se confirmada a paternidade, Ana Clara teria direito à mesma parte dos outros filhos, e isso mudaria todo o jogo. Quando Ana Clara apareceu diante das câmeras, não era apenas uma jovem em busca da verdade. Era o estopim que faltava para transformar a disputa familiar em uma guerra aberta, sem volta. A entrevista que Ana Clara concedeu a um programa dominical foi assistida por milhões de brasileiros. De fala simples, mas firme, ela contou sua versão. Minha mãe me criou sozinha. Ela nunca me disse quem era meu pai. Só há alguns anos descobri, através de uma amiga da família, que ele era o cantor Tunico Valente. No começo, não acreditei. Depois, comecei a juntar as peças. Sempre gostei de música, sempre senti uma conexão inexplicável com esse universo. Hoje, não quero fortuna. Quero reconhecimento. Quero saber se ele realmente me abandonou ou se tentou, de alguma forma, estar presente. O depoimento caiu como uma bomba. O público se dividiu, uns a abraçavam como vítima de uma injustiça, outros a viam como oportunista, aparecendo no momento em que a fortuna estava em disputa. André assistiu à entrevista com os olhos marejados. Havia algo na voz dela que lembrava o pai. Carolina, por sua vez, sentiu uma pontada no peito, de inveja misturada com compaixão. Já Mateus explodiu de raiva. Isso é uma farsa. Vão inventar quantos irmãos mais? Daqui a pouco aparece gente dizendo que é filho até do porteiro do prédio do meu pai. Vociferou para os advogados. Mas a semente da dúvida já estava plantada. Dias depois, o juiz determinou que todos os herdeiros se reunissem no fórum. Ana Clara entrou na sala com o violão nas costas, tímida, mas decidida. Carolina a encarava com curiosidade, André com cautela, e Mateus com puro desprezo. O juiz foi direto.
Para evitar mais especulações, determinarei um exame de DNA. Até lá, todos devem respeitar a senhora Ana Clara. Mateus bufou. Respeitar? Ela é uma intrusa. Ana Clara o encarou com serenidade. Não vim aqui por dinheiro. Vim por verdade. Carolina respirou fundo, contendo as lágrimas. E se for verdade? Perguntou, olhando para os irmãos. Vamos negar uma parte do que papai foi? André, sempre racional, respondeu. Precisamos esperar o resultado. Mas já sabemos como isso vai mudar tudo. Mateus bateu na mesa. Nada muda. O testamento é claro. O juiz levantou a mão, impondo silêncio. A lei é soberana, senhor Mateus. Se for confirmada a paternidade, Ana Clara terá direitos iguais. Enquanto isso, a mídia transformava a disputa em novela nacional. Programas vespertinos exibiam fotos antigas, tentando identificar semelhanças entre Tunico e Ana Clara. Revistas de fofoca estamparam a manchete. A filha perdida do sertanejo, heroína ou oportunista? Ana Clara começou a receber convites para entrevistas, mas aceitou apenas uma. Sentada no palco simples de um programa cultural, ela cantou uma canção inédita, composta por ela mesma. Eu não quero ouro, não quero diamante. Quero só saber de onde veio o meu sangue. Se sou do sertão, se herdei a canção. Ou se a verdade se perdeu no chão. A apresentação emocionou. A internet explodiu em comentários, ela é filha dele, não tem como negar. Outros diziam, isso é armação para conquistar público. Enquanto isso, Mateus tentava de tudo para desacreditá-la, chegando a contratar investigadores para vasculhar o passado dela. Descobriu que Ana Clara havia trabalhado como cantora em bares pequenos, sempre lutando para sobreviver. Tá vendo? Disse ele em uma entrevista maldosa. Ela quer é fama. Mas o tiro saiu pela culatra. O público se voltou contra ele, chamando-o de arrogante e ingrato. Enquanto as batalhas públicas aconteciam, André continuava investigando os documentos encontrados no cofre. Descobriu recibos de depósitos feitos à mãe de Ana Clara, datados de décadas atrás. Pequenas quantias, mas regulares. Isso significava que Tunico, de alguma forma, sabia da existência da filha e tentava ajudá-la, ainda que às escondidas. Ele sabia! Exclamou André, mostrando os papéis para Carolina. Ele tentou, mas não teve coragem de assumir. Carolina levou a mão ao peito. Então ela não é só mais uma peça nesse tabuleiro. Ela é parte da nossa história. Os dois se olharam, pela primeira vez sentindo que havia algo maior do que a disputa pela herança, e havia uma verdade a ser reparada. O resultado do DNA saiu 3 semanas depois. A imprensa cercou o fórum. Quando o juiz leu o laudo, o mundo pareceu parar. A probabilidade de paternidade entre Antônio Ribeiro e Ana Clara é de 99,99%. Um burburinho percorreu a sala. Carolina chorou, André respirou fundo em silêncio. Ana Clara fechou os olhos, deixando uma lágrima escorrer. Mateus, pálido, levantou-se e gritou. Isso é uma farsa. Vou recorrer. Mas não havia para onde correr. A lei era clara, Ana Clara agora era oficialmente filha de Tunico Valente e tinha direito à herança. A entrada de Ana Clara dividiu ainda mais a família. André começou a se aproximar dela, oferecendo apoio. Carolina, embora ainda ressentida, enxergava na irmã uma chance de reconstruir algo perdido. Já Mateus se isolava. Em entrevistas, passou a dizer que estava sendo vítima de uma conspiração, que queriam manchar o legado do pai. Seus advogados tentavam de todas as formas barrar a partilha, mas cada derrota o deixava mais furioso. E foi nesse momento de caos que uma nova revelação surgiu dos documentos de Tunico e dívidas ocultas com empresários do ramo sertanejo, que poderiam comprometer boa parte da fortuna.
Uma herança não é feita apenas de terras, carros e dinheiro no banco. Muitas vezes, junto com a fortuna, vêm também os fantasmas. E os fantasmas de Tunico Valente estavam prontos para sair da escuridão. Na fazenda de Tumbiara, André passou noites em claro analisando os papéis do cofre. Quanto mais lia, mais o peito se apertava. Tunico, o ídolo de milhões, tinha feito acordos obscuros. Recibos, contratos sem registro oficial, promissórias assinadas com empresários do meio sertanejo. Havia cifras que ultrapassavam milhões de reais. Alguns documentos eram de 20 anos atrás, mas nunca haviam sido quitados. Carolina entrou no escritório improvisado, onde André espalhava os papéis. Não me diga que você não dormiu de novo. Ele suspirou, passando as mãos no rosto. Olha isso. Empurrou uma pasta para ela. Papai devia dinheiro a empresários que financiaram parte da carreira dele. Parece que, para manter os shows e as gravações, ele fez acordos paralelos. Carolina folheou, incrédula. Você está dizendo que a fortuna que o Brasil inteiro acha que é limpa pode não ser? Exatamente. Uma parte pode estar comprometida. Ela se recostou na cadeira, em choque. Se isso vier à tona, vai arruinar a imagem dele. E a herança pode diminuir drasticamente, completou André. Quando os documentos chegaram às mãos de Mateus, ele surtou. Isso é mentira! Gritou, arremessando os papéis contra a parede. Estão forjando provas para me tirar do controle. Seu advogado tentou acalmá-lo. Mateus, precisamos ser realistas. Se esses documentos forem validados, uma parte significativa da herança vai direto para pagar credores. Eu não vou deixar que matem a memória do meu pai dessa forma. Bateu na mesa, furioso. Mas no fundo, Mateus sabia que os papéis eram verdadeiros. Ele lembrava de visitas misteriosas na fazenda, homens engravatados que falavam em voz baixa com Tunico. Na época, pensou que eram apenas empresários do ramo artístico. Agora, a dúvida corroía sua mente, vi se o pai tinha feito acordos ilegais. Ana Clara, recém-reconhecida como filha legítima, ficou abalada ao saber. Eu lutei tanto para descobrir quem eu era e agora me dizem que meu pai pode ter vivido uma mentira? Perguntou, chorando, em uma conversa com Carolina. Não foi uma mentira, respondeu a irmã, tentando confortá-la. Ele errou, como qualquer ser humano. Mas isso não apaga o que ele fez pela música, nem o que você significa para essa família. Só que agora o mundo vai me olhar como a filha da vergonha, não como a filha do artista. Carolina segurou suas mãos. Então vamos enfrentar isso juntas. Foi o início de uma aproximação entre as duas, que começavam a enxergar uma na outra não uma rival, mas uma aliada. Pouco tempo depois, um antigo empresário de Tunico, chamado Ronaldo Brandão, decidiu falar. Em entrevista exclusiva, ele revelou. Tunico era um gênio no palco, mas fora dele era ingênuo para negócios. Confiava em pessoas erradas. Houve shows financiados por dinheiro que nunca foi declarado. E sim, ele deixou dívidas. A revelação caiu como uma bomba. Manchetes estampavam jornais. Fortuna de Tunico Valente pode estar comprometida. Ex-empresário afirma que cantor fez acordos obscuros. Os fãs ficaram divididos. Alguns diziam que não acreditavam. Outros afirmavam que já desconfiavam de algo assim. Na audiência seguinte, o clima era de guerra. O juiz anunciou que abriria investigação para verificar a autenticidade das dívidas. Se confirmadas, parte da herança seria destinada a quitá-las antes de qualquer divisão. André se manifestou. Se for verdade, temos que assumir. Não podemos herdar algo que não nos pertence. Carolina concordou, mesmo com dor. Prefiro menos dinheiro, mas dormir em paz. Mateus, furioso, rebateu. Vocês querem se passar por santos.
Não vou deixar que destruam o nome do nosso pai. Ana Clara, pela primeira vez, ergueu a voz. O nome dele já está sendo destruído com essa briga. Vocês não percebem? Estamos virando chacota nacional. A sala ficou em silêncio. Até o juiz pareceu tocar-se com a sinceridade dela. Enquanto os irmãos brigavam, alguém nos bastidores se aproveitava. Os documentos revelaram que parte das dívidas estava ligada a João Vicente, um poderoso empresário do ramo musical, conhecido por manipular artistas e sugar contratos. Ele, agora, via a disputa como oportunidade de assumir os direitos autorais das músicas de Tonico. Se conseguisse provar que os créditos estavam penhorados, poderia se tornar o verdadeiro dono das canções que marcaram gerações. E isso era mais valioso do que qualquer fazenda ou carro importado. Reportagens começaram a mostrar que João Vicente pressionava o espólio para pagar dívidas antigas. Reuniões secretas com advogados aconteciam, enquanto Mateus era visto entrando no escritório do empresário em plena madrugada. Carolina desconfiou. Ele está se aliando ao homem que pode acabar com a gente. André assentiu, preocupado. Mateus pode achar que está se salvando, mas está assinando nossa sentença. Ana Clara olhou para os dois. Então chegou a hora de fazermos o que papai nunca teve coragem de enfrentar os inimigos de verdade. E pela primeira vez, havia um vislumbre de união entre os irmãos, ainda frágil, mas possível. Fortuna pode se gastar. Terras podem se vender. Mas uma canção, essa pode atravessar séculos. E era exatamente isso que o inimigo invisível estava tentando arrancar das mãos da família Valente. João Vicente era um nome conhecido nos bastidores do sertanejo. Empresário poderoso, já tinha trabalhado com grandes duplas, mas sua fama vinha menos da competência e mais da frieza. Era chamado de o tubarão porque nadava em silêncio até sentir cheiro de sangue, se então atacava sem piedade. Com a morte de Tonico, João viu a oportunidade perfeita. Apareceu nos jornais afirmando: tenho em mãos contratos que provam que parte dos direitos autorais das músicas de Tonico Valente me pertence até que as dívidas sejam quitadas. O Brasil ficou em choque. Se fosse verdade, João poderia se tornar dono de clássicos que todo mundo conhecia. Isso não só diminuiria a fortuna, como também mancharia o legado do cantor. Enquanto André, Carolina e Ana Clara tentavam entender a dimensão do problema, Mateus agia por conta própria. Reuniu-se com João Vicente em um escritório luxuoso, numa noite chuvosa em Goiânia. Você precisa de mim, disse Mateus, encarando o empresário. Eu sou o herdeiro principal. Se eu assinar um acordo contigo, você terá caminho livre. João sorriu, acendendo um charuto. Você é esperto, garoto. Mas precisa entender, no jogo da música, quem manda sou eu. Mateus apertou os punhos. Eu só quero garantir minha parte. Se for preciso, eu sacrifico os outros. Era o pacto mais perigoso que poderia fazer. Enquanto isso, André e Carolina decidiram procurar Ana Clara. Reuniram-se na casa simples onde ela vivia, com paredes cheias de partituras e o violão sempre encostado no sofá. Precisamos nos unir, disse André. Se continuarmos brigando, João Vicente vai engolir tudo. Ele já deve estar de olho nos direitos autorais, completou Carolina. E isso é o que mais vale. Ana Clara respirou fundo. Vocês sabem o que é mais irônico? Enquanto brigamos por dinheiro, o que realmente importa é a música que ele deixou. E se perdermos isso, ninguém ganha. Foi nesse momento que os três, pela primeira vez, sentiram que poderiam deixar as mágoas de lado para lutar contra um inimigo comum. Nos tribunais, os advogados de João Vicente começaram a apresentar documentos. Eram contratos antigos, datados de quando Tonico ainda não era famoso. Segundo eles, Tonico havia cedido parte dos direitos em troca de adiantamentos em dinheiro para financiar turnês. O juiz ordenou uma perícia. Se confirmados, os papéis poderiam dar razão ao empresário.
Mateus, secretamente, torcia para que isso acontecesse. Assim, ele poderia se aliar a João e garantir que, ao menos, uma fatia lhe restasse. Mas André e Carolina estavam determinados a provar que os contratos eram ilegais. Na fazenda, o velho capataz Zé Cláudio trouxe uma nova revelação. Tonico me contou uma vez que foi forçado a assinar papéis de madrugada, depois de um show. Ele dizia que se não aceitasse, não teria como pagar os músicos. Mas ele sempre achou que aquilo era armadilha. André arregalou os olhos. Você tem certeza? Tenho. Ele estava bêbado naquela noite, e disse depois que se arrependeria pelo resto da vida. Essa informação podia mudar tudo. Se conseguissem provar que os contratos foram assinados sob coação, poderiam anulá-los. Enquanto isso, a imprensa não dava descanso. Manchetes diziam: João Vicente pode se tornar dono das músicas de Tonico. Herança cada vez mais ameaçada e filhos em desespero. Programas de TV exploravam cada detalhe. Ana Clara, ao ser entrevistada, foi clara. O legado do meu pai não pode ser vendido como mercadoria. Ele fez música para o povo, e é do povo que essas canções devem continuar sendo. As palavras dela emocionaram o público. Aos poucos, a opinião pública começou a se voltar contra João Vicente e também contra Mateus, que já não conseguia esconder sua aliança com o empresário. Foi então que André encontrou, entre os papéis do cofre, uma gravação em fita cassete. Era a voz de Tonico, gravada numa noite qualquer. Se um dia alguém tentar tomar minhas músicas, que meus filhos saibam que eu nunca quis entregar. Fizeram eu assinar na Marran, ameaçando cancelar meus shows. Se puderem, lutem por mim. Era a prova que precisavam. Carolina levou a gravação aos advogados, que imediatamente pediram para anexar ao processo. O juiz, ao ouvir, suspendeu temporariamente os direitos de João Vicente até a conclusão da investigação. Quando Mateus soube, explodiu em fúria. Vocês estão destruindo o que sobrou da nossa família. Gritou para André e Carolina. Não, Mateus, respondeu André, firme. É você que está se vendendo para o inimigo. Carolina completou. Papai deixou para você a maior parte da herança porque acreditava que podia mudar. Prove que ele não estava errado. Mas Mateus, envenenado pela ambição, se afastou ainda mais. Com a opinião pública contra ele, João Vicente começou a perder espaço. Outros artistas vieram a público dizer que também haviam sido enganados por contratos abusivos. Um movimento de resistência começou a nascer no mundo sertanejo. E, enquanto isso, os filhos de Tonico, agora 3 unidos contra um, se preparavam para enfrentar a batalha final. Fortunas somem. Fazendas viram pó. Mas a verdade, quando encontra espaço, floresce. E naquele momento, os filhos de Tonico Valente estavam prestes a descobrir que o verdadeiro legado não se media em cifras. As redes sociais se tornaram palco de uma revolta coletiva. Fãs, artistas e jornalistas começaram a expor histórias sobre João Vicente. Hashtags como hashtag Justiça por Tonico e hashtag Músicas do Povo viralizaram. Um cantor sertanejo famoso declarou em entrevista: Eu também fui pressionado por João. Ele me fez assinar contratos que quase destruíram minha carreira. Se não fosse a ajuda de amigos, eu teria perdido até o direito de cantar minhas próprias músicas. A denúncia abriu uma enxurrada de relatos. João Vicente passou a ser investigado pelo Ministério Público, acusado de exploração de artistas e lavagem de dinheiro. Nos tribunais, sua defesa tentava manter o controle, mas cada documento, cada testemunha, enfraquecia sua posição. Enquanto isso, na fazenda principal, os 3 irmãos se reuniram pela primeira vez sem advogados. Carolina foi direta. Precisamos decidir juntos o que vamos fazer. André concordou. Não podemos deixar que a herança vire motivo de vergonha nacional.
Ana Clara, ainda se acostumando com a ideia de ser parte daquela família, acrescentou: o legado do papai está nas músicas. Se perdermos isso, perdemos tudo. O silêncio caiu sobre a mesa. Até que Mateus entrou, de repente, com um semblante cansado. Vocês acham que são santos, mas não sabem o peso que é carregar o nome do papai sozinho. André encarou o irmão. Então pare de carregar sozinho. Estamos aqui. Mateus hesitou. Pela primeira vez, parecia fragilizado. Mas sua vaidade ainda falava mais alto. Não sei se consigo confiar em vocês. Disse, saindo da sala. Dias depois, os advogados apresentaram no tribunal a gravação em que Tunico confessava ter sido coagido. O juiz ouviu em silêncio, e quando a fita terminou, disse apenas: essa prova pode mudar completamente o rumo do processo. A notícia se espalhou rapidamente. Fãs choravam ao ouvir a voz do ídolo pedindo ajuda, como se Tunico estivesse falando diretamente com eles, anos depois de sua morte. Ana Clara comentou em entrevista: meu pai errou, mas não desistiu daquilo que acreditava. Cabe a nós, filhos, honrar esse pedido. As palavras emocionaram o país. Com a opinião pública contra ele e as provas se acumulando, João Vicente começou a perder aliados. Contratos antigos eram revisados, artistas o processavam. Ele, que antes aparecia em festas e programas de TV como um rei, agora era visto como vilão. Na tentativa de se salvar, João procurou Mateus em segredo. Se me ajudar a derrubar seus irmãos, ainda posso garantir a você uma parte maior da herança. Mas Mateus, abalado, respondeu: você só usou meu pai. E quase me usou também. Foi o início de sua virada. Enquanto a guerra na justiça continuava, os irmãos começaram a olhar para dentro. Carolina, que sempre se sentiu invisível, encontrou em Ana Clara uma irmã com quem podia dividir dores antigas. André, antes obcecado pela divisão de bens, passou a se dedicar a organizar o acervo musical do pai. E Mateus, embora ainda resistente, começou a perceber que sua luta individual o estava destruindo. Numa noite, sozinho na fazenda, encontrou uma carta esquecida do pai em uma gaveta. Mateus, se algum dia você sentir que está perdendo tudo, lembre-se, ainda pode ganhar a si mesmo. Ele chorou como não chorava desde menino. No julgamento final sobre os contratos de João Vicente, o juiz foi categórico. Fica comprovado que os documentos foram assinados sob coação e, portanto, são nulos. Os direitos autorais de Antônio Ribeiro, o Tunico Valente, permanecem com sua família. A sala explodiu em aplausos. Carolina abraçou Ana Clara. André ergueu os olhos ao teto, como se falasse com o pai. Mateus ficou parado, em silêncio, engolindo as próprias lágrimas. Semanas depois, os 4 irmãos se encontraram na fazenda para decidir os próximos passos. Não havia advogados, câmeras ou juízes. Apenas eles. Carolina falou: papai queria que a gente fosse unido. Nunca fomos. Mas talvez ainda dê tempo. Ana Clara completou: o dinheiro pode até dividir, mas a música pode nos unir. André sugeriu: vamos criar uma fundação no nome dele. Que cuide das músicas, ajude novos artistas, e mantenha viva a memória do pai. Todos se olharam. Até Mateus, hesitante, concordou. Talvez seja isso que ele teria querido. No lançamento da fundação, milhares de fãs compareceram. Artistas cantaram os sucessos de Tunico, e os filhos, lado a lado, agradeceram o apoio. Carolina discursou: nosso pai não foi perfeito. Mas deixou algo maior que ele mesmo, canções que pertencem ao povo brasileiro. Ana Clara cantou no palco, emocionando o público. André anunciou a abertura de um acervo com composições inéditas. E Mateus, pela primeira vez, não buscou os holofotes. Apenas chorou em silêncio,
de gratidão. No fim, não foi a fortuna que determinou o destino dos filhos de Tunico Valente. Foi a escolha entre repetir os erros do passado ou transformar dor em legado. E eles descobriram que, quando a música fala mais alto, até os corações mais divididos encontram um compasso. O sol de Goiânia parecia brilhar diferente naquela manhã. Nas ruas próximas ao Teatro Municipal, uma multidão de fãs se reunia. Havia bandeiras com o rosto de Tunico, camisetas com versos de suas músicas, e até caravanas vindas de cidades distantes. Todos queriam testemunhar o lançamento oficial da Fundação Tunico Valente, criada pelos 4 herdeiros para preservar a obra e apoiar jovens músicos do sertanejo. Dentro do teatro, jornalistas, políticos e artistas se espremiam para acompanhar o evento. O clima não era de disputa, mas de celebração. Carolina foi a primeira a subir ao palco. Com um vestido simples, mas elegante, respirou fundo e falou ao microfone. Durante muito tempo, eu me senti invisível. Mas hoje percebo que não precisamos de aplausos para existir. A música do nosso pai me trouxe até aqui, e é com essa música que quero ajudar outros jovens a serem vistos. O público aplaudiu de pé. Em seguida, André tomou a palavra. Meu pai não foi perfeito. Teve erros, falhas, escolhas que nos dividiram. Mas ele também foi um homem que acreditava no poder da canção. Nossa missão agora é garantir que sua obra continue a emocionar gerações. Ana Clara, ainda emocionada com tudo o que havia acontecido, segurou o violão e disse: Eu passei a vida procurando o nome do meu pai. E encontrei mais do que isso, encontrei irmãos. Hoje, quero cantar não como filha de Tunico Valente, mas como alguém que aprendeu que música também é família. E tocou uma canção inédita, composta a partir de trechos encontrados nos cadernos de Tunico. O público chorou e cantou junto, mesmo sem conhecer direito a letra. Por último, Mateus subiu ao palco. O público ficou em silêncio, esperando algum gesto de arrogância. Mas ele surpreendeu. Eu errei. Passei muito tempo pensando em mim, no que eu merecia. Mas percebi que a maior parte do que papai deixou não cabe em cofres ou escritórios. Cabe no coração de cada um que canta suas músicas. Fez uma pausa, engolindo em seco. Eu prometo a vocês, e nunca mais vou deixar o legado dele ser manchado. O teatro veio abaixo em aplausos. A fundação começou pequena, mas logo ganhou força. Cursos gratuitos de música sertaneja foram abertos para jovens carentes. Parcerias com escolas e projetos sociais surgiram em várias cidades. Parte dos direitos autorais de Tunico passou a ser destinada à manutenção da instituição. Ana Clara assumiu a frente artística, organizando festivais e resgatando músicas inéditas do pai. Carolina cuidava da área social, criando bolsas de estudo. André administrava as finanças, garantindo transparência. E Mateus, finalmente amadurecido, tornou-se a ponte com grandes artistas, atraindo investimentos. O Brasil inteiro acompanhava, orgulhoso, a transformação daquela herança antes manchada em um projeto de esperança. Certa noite, os 4 irmãos se reuniram na varanda da fazenda. O céu estava limpo, as estrelas brilhavam, e no fundo se ouvia o mugido distante do gado. Era um raro momento sem imprensa, sem advogados, sem julgamentos. Apenas eles. Carolina quebrou o silêncio. Vocês já pensaram que, de certa forma, papai conseguiu o que queria? Ele sempre cantou sobre união, sobre família. E só depois de sua morte é que conseguimos isso. André suspirou. Talvez ele soubesse que não veríamos isso em vida. Mas deixou pistas. Ana Clara sorriu, olhando para o céu. A música era a maneira dele pedir perdão. Mateus, com os olhos marejados, completou. E agora é a nossa maneira de dizer que perdoamos. Eles ficaram em silêncio por alguns instantes, apenas ouvindo o vento bater nas árvores. Pela primeira vez, sentiram que eram, de fato, uma família.
Meses depois, enquanto organizavam o acervo da fundação, encontraram um caderno antigo de Tunico. Nele, havia anotações sobre uma canção nunca gravada. No rodapé, uma frase simples: "Para meus filhos, que um dia vão cantar juntos." O impacto foi imediato. Decidiram gravar a música em estúdio, unindo suas vozes. Carolina e Ana Clara no vocal principal, André no violão, e Mateus na segunda voz. O resultado foi emocionante. A canção, lançada em todas as plataformas digitais, tornou-se um sucesso instantâneo. Não apenas pela melodia, mas pela história que carregava. Fãs diziam que era como ouvir Tunico mais uma vez, vivo através dos filhos. Anos se passaram. A fundação cresceu, formando centenas de jovens músicos. Alguns se tornaram artistas conhecidos, sempre lembrando que começaram graças ao projeto. O nome de Tunico Valente voltou a brilhar, não como motivo de escândalo, mas como símbolo de resistência e esperança. Os filhos, agora unidos, seguiam com suas vidas. Divergiam, como qualquer família, mas nunca mais deixaram que o dinheiro fosse maior que a música. E nas noites tranquilas da fazenda, quando o vento soprava entre as árvores, parecia possível ouvir a voz de Tunico ecoando ao longe, cantando versos eternos que agora pertenciam não apenas a ele, mas a todo o Brasil. Cantor de sertanejo deixou fortuna e os filhos brigaram. Foi assim que começaram as manchetes. Mas, no fim, talvez o título verdadeiro fosse outro. Cantor de sertanejo deixou canções e os filhos se encontraram. Porque fortuna se divide. Mas amor, música e perdão, esses, quando bem cuidados, só multiplicam. E essa foi a incrível, e turbulenta, história da família de Tunico Valente. Um cantor que deixou uma fortuna, sim, mas também deixou músicas que jamais serão esquecidas. Entre brigas, segredos e revelações, seus filhos descobriram que nenhum dinheiro do mundo vale mais do que a união. E você? O que teria feito no lugar deles? Acredita que Tunico foi injusto ou que, no fundo, sabia que a música sempre iria unir os filhos? Se gostou dessa história, já deixa o seu like, porque isso ajuda demais o canal a continuar trazendo conteúdos emocionantes como esse. E claro, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Aqui, você sempre vai encontrar histórias que prendem, emocionam e fazem pensar. Ah, e não esquece de ativar o sininho das notificações, porque vem muita coisa boa por aí. E se você ficou até aqui, tem um convite especial, assista agora mesmo a este outro vídeo que está aparecendo na tela. Eu te garanto que é uma história ainda mais surpreendente e que você vai se arrepiar do começo ao fim. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência e por fazer parte dessa família. Até o próximo vídeo.